Olá, mais um vídeo hoje, e hoje eu vou responder a pergunta de um assistido que acompanha o canal, o Hermínio Rodrigues. Então eu vou ler a pergunta dele. Ele fez 4 perguntas, então eu já vou direto para o ponto, tá bom? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, é só mandar aqui na descrição do canal, na descrição não, na área de perguntas. Faça perguntas aí, que eu vou juntar as perguntas e responder em vídeos. Aí eu faço uma vez por semana, sei lá, do jeito que der. Ó, a primeira pergunta do Hermínio. Boa tarde, Ângelo. A maioria dos médios visuais que conheço, inclusive minha tia e colegas de trabalho, enxergam as manifestações visuais dos espíritos como um vulto preto, sem forma, rosto ou aparência, apenas uma silhueta. Por que as manifestações na maioria das vezes são assim para os médios de visão? O que significa essa cor? E por que sem plasmagem, apenas uma sombra? Bom, minha cachorrinha chegou ali, ó. Tá na rua. Eu vou liberar ela e já volto. Bom, vamos lá. Eu vou responder a pergunta do Hermínio. A clarividência não é todo mundo que tem ela. Primeiro que para ter uma clarividência, a pessoa ela precisa de ter um equilíbrio emocional muito forte, na minha opinião. Olha, eles abriram minha vidência no hospital quando eu tive de coma, eu não aguentei. Você vê o lado espiritual, você não sabe o que é no material e o que é espiritual, certo? A não ser que sejam espíritos, né, deformados. Então, é muito real. E a pessoa fica maluca. Então, para a pessoa ter uma clarividência dessa, ela tem que ser preparada, ela tem que aguentar, né? Porque não vai ter um botão para desligar. Não vai chegar e falar assim, hoje eu não quero ver espírito. Ela vai pegar um trem aqui, vai ver espírito. Antes de pegar o trem, dentro do trem, espírito que se suicidou, vai sentir as energias ruins. Então não é para qualquer um. Então a maioria dos médios que tem evidência é desse jeito. Um pouco desse jeito, e é justamente, não quer dizer que é todos, para proteger o próprio médium, ou a média, né? Porque ele não vai aguentar. Ele vai ficar maluco. Ele não tem capacidade para aguentar ter uma clarividência. Essa é a minha opinião. Certo? Acontece também de médios que faltam treinar a clarividência. Ele precisa de treinar a clarividência para poder melhorar. Porque os espíritos estão em outras dimensões. Quando eles começam a aparecer para nós, a gente está sintonizando, né? No caso da clarividência, o olho que vê espiritual dele está sintonizando, então ele começa a ver esses borrões. Conforme ele vai treinando, ele consegue ver melhor, nitidamente, certo? Porque ele vai conseguir entrar na frequência, modular a sua vibração, a clarividência dele, e aí ele consegue ver. Mas aí é que tá, tem um outro detalhe. Eu conheço umas pessoas que têm clarividência também aqui. Inclusive, uma já me contou 2 experiências que eu acho importante eu até contar aqui. Uma delas foi em projeção astral e a outra foi ela na vigília, né, no plano físico. Eu vou contar a primeira. Ela se projetou fora do corpo. Quando ela saiu na sacada da rua dela, ela começou a ver um monte de espírito, né? Isso é o que vai... Aí... Todos os espíritos estavam com medo da rua, na dimensão que estavam aqueles espíritos. E estava vindo alguém. E ela olhou assim, de canto de olho assim, ela viu que não tinha pernas, estava flutuando. E era uma mulher muito tenebrosa, de vestido preto. Aí um espírito apareceu do lado dela e falou, não olha no olho. Olha por baixo, assim, de esguio. Aí ela falou, por quê? Ele falou assim, porque ela vai te achar. Se você olhar no olho, ela vai vir aqui. Entendeu? Ela vai saber. Essa foi a primeira experiência, não olhar no olho. Porque isso foi uma projeção astral, não foi uma clarividência. Agora, por que eu falei isso? Porque tem a ver com clarividência. Essa mesma pessoa,
ela estava na casa dela e aí ela estava sentada e ela observou uma... Oi. Não posso agora. Não posso. Vai pra lá, filho. Depois eu vou dar café pra você. Espera um pouquinho. Então ela estava acordada dentro da casa dela. Ela olhou de lado assim. Ela viu uma sombra se aproximando na porta. E quando ela olhava, a sombra voltava. E aí ela ficou de novo na mesma posição. A sombra aparecia. Quando ela olhava para a porta, sumia. Ela falou, já sei, vou fingir que virei o rosto. Ela fingiu mentalmente que virou o rosto e ficou olhando para a porta. Aí a sombra veio, ela viu a sombra. Ela viu o olho na sombra e o olho viu ela, ou seja, os dois se olharam. Aí essa sombra veio para cima dela e ela sentiu no físico, começou a sentir, sugando a energia dela, vampirizando ela. E deu um trabalho para ela poder sair fora dessa entidade. Ela falou assim, nossa, eu caí numa armadilha. A sombra já estava fazendo um joguinho e eu fui cair igual um mosquito na teia de aranha, né? E agora ela tá aqui em casa, eu praticamente dei a permissão para ela entrar, porque eu fiquei buscando, se você puxa. É assim que... E aí ela disse que rezava, não adiantava, rezava, e ela foi orando. E aí ela foi e conseguiu tirar. Aí ela teve esse aprendizado com a vidência dela, para não olhar direto no olho. Então a gente pensa assim, tá vendo só um borrão, já é muita coisa. Então, agora, a clarividência, ela não é 100% porque por conta dessas coisas. Tem a minha opinião que eu dei e tem essa experiência que essa pessoa me contou. Que pra mim, também é muito importante aqui, tá? Talvez eu não respondi do jeito que ele queria a pergunta, mas talvez essa resposta ajude um pouco. Agora vamos para outra pergunta. A pergunta número 2. Alguns barracões de Umbanda e Candomblé na qual o médium incorpora algumas entidades, na maioria das vezes são realmente espíritos ou são personalidades de vidas passadas, ou fascinação criada por elas mesmas. Digo, principalmente a terreiros. Bom, essa pergunta está sendo direcionada para o pessoal da Umbanda e o pessoal do Candomblé. Mas eu sou espírita, certo? Então eu vou dizer o que eu acho do espiritismo. Existe sim no espiritismo e provavelmente existe nas outras religiões. Existem médios espíritas que ele realmente acha que tá recebendo um espírito, um obsessor, e ele está recebendo uma personalidade do consulente. Ou às vezes no início, quando ele está sendo tratado, ele recebe ele mesmo, ou igual você disse aqui, alguns médios, quando começa a desenvolver a mediunidade, ele recebe personalidades dele mesmo, às vezes. Às vezes, ele acha que está incorporado, ele está treinando ali no treinamento, e a função de quem facilita, né, o desenvolvimento mediúnico é tratar, sabe? A pessoa, quando ela começa a mentir, fingir dentro de um trabalho sério, eu acredito que em todas as religiões, os mentores mesmo arrumam pra cabeça dela, aproveita e trata ela, sabe? A pessoa, eu trabalho em desenvolvimento mediúnico no primeiro ano, então eu já tive, não lá no centro que eu trabalho, eu já tive em trabalho de grupo, trabalho mesmo, de pessoas que estão fingindo, aí o mentor pega e fala, ela tá fingindo, mas a gente vai aproveitar que ela tá fingindo, a gente vai mesmo jogar uma entidade nela aí, nós não vamos fazer igual vocês, nós vamos jogar a entidade nela. E aí, se ela quiser ficar, ela vai estudar mais. Se não, ela mesmo não vai querer vir, porque ela vai sentir o que a entidade está sentindo. Então a pessoa estava lá tentando, sei lá o que passa na cabeça de uma pessoa que vai fingir. E aí ela pegou a mesma entidade. Aí a pessoa fica maluca. Dá um desespero do caramba. E os dirigentes, se eles não forem experientes, eles ficam tudo com medo também, porque pega mesmo. E aí a pessoa, depois que passa aquele processo, ela não volta mais. Porque ela sentiu mesmo a entidade, ela viu que, eu vou brincar com isso não. E ainda contribuiu ainda para ajudar um espírito a ser resgatado. Então acontece muito isso. Agora, essa pergunta aqui, Emílio, né, tá direcionada só a Umbanda e o Candomblé.
Então a gente também tem que entender que o que acontece no espiritismo de bom e de ruim acontece nos outros lugares também que são sérios, certo? Nós temos no espiritismo, eu sou espírita, pessoas que fazem coisas muito boas dentro do centro e aquelas pessoas que tentam atrapalhar dentro do centro espírita. E dentro da mediunidade existem pessoas que vai fazer os cursos gratuitos dentro do espiritismo e depois ela quer abrir um consultório e cobrar. E nós espíritas que praticamos espiritismo, a gente ensina desde o começo: dai de graça que de graça recebeu. Então a pessoa lá, mesmo com essas informações e é orientado nesses cursos espíritas que todas as pessoas que tentaram cobrar se deu mal, ficou doente, sofreu uma consequência. Mesmo assim, tem pessoas dentro do espiritismo que entra, aprende e quer depois abrir um consultório para cobrar, não para fazer de graça. Algumas acham que vão enganar Deus, começa a falar que vai fazer caridade, aí começa a cobrar um pouquinho, mas a intenção dela é cobrar. Elas também se perdem. Então eu acredito que isso acontece no Candomblé, certo? Eu acredito que isso também acontece na Umbanda Sagrada. Então tá aí a segunda pergunta, a resposta da segunda pergunta. E a máquina começou a fazer zoada ali. Eu não gosto de gravar dentro do carro, porque fica muito fechado. Bom, a terceira pergunta do Hermínio. É verídico que alguns espíritos, principalmente os trevosos, temem a luz do sol e só saem dos portais à noite à procura dos encarnados que estão dormindo? Em relação à luz do sol, à luz da lua, muitos espíritos são liberados das trevas lá pelos maiorais, e os maiorais entendem como que funciona esse negócio de energia do sol, energia da lua, da influência que tem sobre todos nós, encarnados e encarnados. E eles sabem que esses espíritos só estão lá eles só estão lá na dimensão deles, sobre o domínio deles, por conta da energia corrompida que tem no mental desses espíritos, no corpo astral. Então, eles sabem que uma partícula do magnetismo lunar, vou falar assim, já vai atrapalhar ele manipular esses espíritos. E conforme for, muitos miasmas, muitas formas de pensamento negativa, ela se desprende. Para vocês terem uma ideia, nos trabalhos espirituais, não só nos que eu pratico, porque a gente lê esse livro também, muito espírito chega nervoso e é tirado da região da barriga dele, né, do chakra gástrico, aquelas energias que ele fica alimentando com ódio, com raiva. Então quando tira, que elimina tudo e é transmutada ou é encaminhada para tratamento, esse espírito para de ficar nervoso. Todo mundo que está dentro do trabalho espiritual, ele já sabe. Quando o espírito está com raiva, sente, todo mundo sente aquela energia. Aí do nada, ele muda o jeito dele, porque ele fica calmo. Porque aí os espíritos de luz já retiraram o máximo que pôde da energia de ódio pelo chakra gástrico. Mas não é só por aí que se tira, né? Então, os espíritos das trevas, lá os maiorais, eles sabem quando os espíritos vão para a crosta. E eles ficam falando, muitas vezes eles falam: eu vou mandar vocês lá para a crosta, lá, porque eu sou o cara que mando. Não é, eles sabem que aqui na crosta, vamos supor, tá tendo muita orgia, aquelas festas igual carnavalescas, desequilibrada, que festa de carnaval, ela pode ser equilibrada, ela pode ser boa, benéfica. Mas quando tem muito nos barracões, na orgia e aquelas coisas todas, então cria uma atmosfera aqui que anula de alguns espíritos lá das trevas aquela gravidade que está segurando ele ali. E os espíritos maiorais sabem. Fala: opa, esse espírito vai subir para a crosta. Então ele dá uma que ele que está mandando o espírito para a crosta, para poder falar: vou mandar você lá para cima, lá, você, porque ele já sabe que já modificou alguns átomos dele ali. E eles ficam monitorando. Eles têm equipamentos, eles têm mediunidade também. E aí o espírito sobe e ele sabe, fala: o espírito vai subir, ele vai ficar debaixo da lua, na época da lua, e a lua vai influenciar nas energias corrompidas dele, vai me dar trabalho. Entendeu? Então eles têm medo, sim. Alguns sabem e outros não. Outros só sentem, porque uma pessoa que pensa, que só tem energia corrompida, quando ela recebe a luz do sol ou a luz da lua,
já começa a clarear um pouco para ela. Isso aí, de início, para um espírito desse, ele já fica agoniado. Então ele acha que é um problema e tenta se esconder assim. E portais para sombras, a humanidade abre, consciente, inconsciente, né? Ela pode criar essa guerra que está tendo na Ucrânia aí, tá criando muita energia ruim, né? Tem ódio dos dois lados, tem rancor dos dois lados, fome também gera isso, e nós teve também esse problema político no Brasil, também gera energia ruim, né? Mas eu estou falando do coletivo. Então vamos para a quarta pergunta. A quarta pergunta: por que alguns médios ou falsos médios de casas de religião só recebem uma determinada entidade? Por que às vezes uma entidade de uma pessoa não incorpora em outra, mas só incorpora ou se acopla em um cavalo ou médio específico? Tipo, o preto velho de fulana só desce na fulana, não pode incorporar em outro médio para trabalhar. Isso já é fascinação? Porque espírito, que é espírito, não pode incorporar em qualquer pessoa. Esse problema aí já é do médium. É um problema do médium, né? Ou é orgulho, ou é vaidade, ou é falta de conhecimento, certo? Mas isso tem muito, e é um problemão nas religiões, aí na Umbanda, no Espiritismo, no Candomblé. A pessoa acha que o mentor é dele, só incorpora nele, ou então que ele é especial. Eu sou médico, psicofônico, igual eu sou, me acho especial, só incorpora em mim. Aí eu vou inventar alguma coisa para os outros para falar, certo? Dentro de grupos espirituais, espiritualistas, né? Umbanda, Espiritismo, existe isso sim. Dentro do Espiritismo tem pessoas que são médios de incorporação e só eles incorporam, ninguém mais. Aí eles querem incorporar ali um guia e só ele. E aí não ensina nada para ninguém, fica o centro das atenções, não ensina nada para ninguém, não ajuda ninguém e não desenvolve ninguém. Não consegue desenvolver. Receber um mentor e não consegue desenvolver. Aí fica ali, ele sentado ali, começa a querer sentar num lugar mais alto, né? Já começa a querer, toda a palestra, ficar falando, na frente lá. É vaidade, orgulho, isso daí atrapalha o centro pra caramba. Porque às vezes uma entidade de uma pessoa não incorpora em outra, mas só incorpora ou se acopla em um cavalo ou médio específico? Isso também não é verdade. Isso daí é coisa do médium. Isso aí é desequilíbrio do médium. Não existe isso. O mentor não trabalha com uma pessoa só. E o mentor costuma trabalhar simultaneamente com vários médios ao mesmo tempo. Não na mesma casa. O mentor, o preto velho que trabalha comigo, ele já me mostrou isso. Ele trabalha às vezes em 21 dimensões. E às vezes ele é acoplado de mim e trabalha em 21 dimensões. Às vezes eu acho que ele está acoplado, eu acho que ele está aqui. Ele não está. Mas parece que tá, entendeu? E o que importa é o resultado do trabalho, né? Então, aí o que acontece? Às vezes ele falou pra mim, eu tô incorporado em você, você acha que eu estou incorporado, mas é só uma parte de mim que está em você, e eu estou incorporado em outros médios ao mesmo tempo, de outros lugares, entendeu? E até em médios projetados. Então, não tem privilégio, certo? E a gente tem que entender uma coisa: médio que incorpora só mentor também é médio com problema. O problema é o médio. Pessoas que querem psicografar só palavra do mentor é um problema do médio. Pessoas que só trabalham com, sabe, eu não incorporo espíritos trevosos. É mentira. A pessoa, ela tá travando. Se ela for médio mesmo, ela tá travando. E ela vai cair bonito, porque a gente que é médio, a gente tem que trabalhar tem que receber os mentores, sim, e tem que descarregar as energias dando passagem para poder curar os espíritos sofredores. Você não faz uma desobsessão, certo? Se tem um perseguidor ali,
sem acoplamento, sem nada. Às vezes a pessoa nem sabe. Muitas pessoas falam, eu não sou médium, ela está trabalhando ali, os mentores fazem acoplamento, ela sente ali, ela sente como um choque, mas ali foi feito o trabalho de incorporação, ela só não falou. Quando não existe no trabalho espiritual o médium de incorporação, a espiritualidade trabalha do mesmo jeito. Às vezes às vezes trabalha sem médium de incorporação mesmo, a espiritualidade, mas às vezes eles trazem desdobrado de outro lugar o médium ali, e o médium vai incorporando ali, nem lembra. Quando acorda, ele só dorme lá na casa dele, onde ele está, ele arruma um canto, dorme, e ele vem consciente, e aí ele incorpora ali, vai incorporando, 10 minutinhos ele incorpora ali um bocado de espírito, e os mentores vai fazendo o serviço. Aí quando ele volta para o corpo físico, naquele processo de voltar, ele esquece. Às vezes ele tem só, fala, nossa, eu estive em algum lugar trabalhando. Só desconfio, entendeu? Mas na maioria das vezes que não tem um médio psicofônico nos trabalhos, a espiritualidade trabalha também do mesmo jeito, porque não tem. Mas quando tem, eles vão levar esses espíritos para ser tratado. Tá bom? Aí ele, né, tipo, ó, o preto velho de fulano só desce na fulana. Não pode incorporar em outro médio para trabalhar. Isso já é fascinação? Sim, pode ser fascinação, pode ser fascinação do médio. Porque o espírito que é espírito não pode incorporar em qualquer pessoa. Bom, isso daí você vendo do ângulo dessas pessoas que acreditam que só ela pode incorporar, né? Qualquer espírito de luz, seja ele preto velho, seja ele caboclo, seja ele extraterrestre, espírito de luz que eu estou falando, ele não incorpora nenhum médio só. Ele não trabalha nenhum médio só, certo? Com um médio só. Ele trabalha com um monte, certo? Ele não trabalha só 2 horas por dia. Ele não fica com médio ali o dia todo. A não ser que seja um médio que faz cura ali durante ali, falar, eu vou trabalhar das 6 da manhã, que não existe esse médio, das 6 da manhã até as 8 da noite fazendo cura aqui na minha salinha. Só vou levantar para ir no banheiro e almoçar. Aí sim, aí ele vai estar sendo assessorado ali constantemente, certo? Fora isso, não é. Obrigado pela pergunta, Hermínio, espero ter ajudado, certo? E vamos dar prosseguimento a essas perguntas, né? Com mais perguntas. Por favor, façam perguntas. Aquela que eu souber responder, eu vou fazer vídeo respondendo. As que eu não souber, eu já escrevo lá. Oh, me desculpe, mas eu não sei disso. Tá bom? A máquina aqui atrapalhou. Me desculpa aí pelo barulho da máquina. E comprar um microfone. É isso mesmo, eu tenho que comprar um microfone. E eu acho que eu elimino esses barulhos.